O Império, o tempo em que o Brasil tinha reis, 1822-1889. Quando Dom João VI voltou a Portugal, deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I, para governar o país. Um novo produto aparecia na economia nacional, um fruto vermelho e amargo, que proporcionava uma bebida energética e muito apreciada, o café. Os antigos mineradores tornaram-se fazendeiros de café. Eles dispunham de um grande contingente de escravos, e por isso receberam terras do rei para poder plantar. Começaram então a devastar a mata e a plantar café. Inicialmente o café era plantado no quintal das casas do Rio de Janeiro, nas encostas do Morro da Tijuca, por exemplo. Subiu a serra, depois atravessou o Vale do Paraíba. As fazendas de café se multiplicaram. Chegaram até São Paulo, a Minas Gerais e ao norte do Paraná. Os caminhos pelos quais circulava a carga de café no Brasil não passavam de picadas no meio da floresta, que eram percorridas por tropas de mulas, ou então através de carros de bois. Eram enlameadas, esburacadas e muito poucas delas eram calçadas. Os fazendeiros de café tornaram-se muito poderosos. Eram os barões de café. Eles acumularam grandes riquezas. Também adquiriram muita influência e poder político. Com esse poder político, eles usaram e uniram forças para conseguir benefícios para o escoamento da produção de café, como, por exemplo, a construção de ferrovias. O Barão de Mauá não era fazendeiro, mas era um grande empreendedor. Ele foi o homem que mandou construir a primeira estrada de ferro do Brasil. Ela ligava o porto de Mauá, em Raiz da Serra, até a cidade de Petrópolis. A primeira locomotiva do Brasil foi importada da Inglaterra e chamava-se a Baronesa, em homenagem à esposa do Barão de Mauá. Em 1858, Dom Pedro II mandou construir a estrada com seu nome, ligando o Rio de Janeiro até São Paulo. A estação ferroviária da cidade do Rio ficou conhecida como Central do Brasil. Também foi construída outra estrada, ligando a cidade de Jundiaí até o Porto de Santos. Mais uma outra ligava o interior do Paraná até o Porto de Paranaguá. Essas estradas ligavam-se aos portos para que o café pudesse ser exportado para a Europa e também para os Estados Unidos. A economia cafeeira estava fortemente baseada no trabalho escravo. Com a abolição da escravidão, muitos fazendeiros de café faliram. Os fazendeiros paulistas buscaram os italianos na Europa para que eles viessem trabalhar em seus cafezais. Esses trabalhadores não eram escravos e por isso os paulistas conseguiram manter a produção de café.
No final do Império, uma outra atividade apareceu na economia nacional: a produção da borracha a partir do látex da seringueira. O trabalho era executado por homens livres, mas era muito difícil, pois as seringueiras estavam localizadas em plena floresta amazônica. Em condições mínimas, isolados na mata, esses homens fabricavam rolos de borracha e as deixavam nos entrepostos comerciais que se localizavam à beira dos grandes rios da região. A carga era então levada através dos barcos até grandes portos e de lá era exportada principalmente para os Estados Unidos. A monarquia era um regime político que centralizava o poder nas mãos do imperador Dom Pedro II, o que impedia a participação de grandes grupos de poder econômico nas decisões de governo. Eles queriam então o fim da monarquia. Os militares ajudaram a instituir a República. Dom Pedro II foi deposto e passou a viver na Europa em exílio com todos os seus familiares. Este foi o fim do Império Brasileiro.